E agora sim vem pra cena Vinícius. Operação Diplomacia, a arma de fogo apreendida, isso em Areia Branca. Conta pra gente os detalhes dessa operação, por favor. Oi, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Essa se trata aí de uma operação Diplomacia, que foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, na zona de expansão de Aracaju, como você mesmo adiantou, aqui na região do bairro Areia Branca. E foi uma operação diligenciada pelos agentes da Polícia Civil através do COP, que é o Centro de Operações Especiais aqui de Sergipe, que cumpriu, portanto, alguns mandados de busca e apreensão lá em uma residência muito específica. Eu peço para vocês pararem o que estão fazendo a partir de agora, porque tem muitos elementos e muitas nuances no que diz respeito a essa operação de apreensão. Veja só, no primeiro momento foram apreendidos armamentos muito pesados e além de algumas munições intactas e outras, portanto, deflagradas. É válido reforçar que essas investigações não são de agora. Elas tiveram início lá no início do mês de setembro, que até agora, portanto, no caso hoje, foram cumpridos e representados esses mandados judiciais, que foram denúncias feitas pelos próprios moradores, inclusive até turistas que frequentam ali a região do bairro Areia Branca. É um ponto muito visitado aqui da nossa capital e eles, inclusive, fizeram, portanto, e formalizaram todas essas denúncias no que diz respeito a um homem de 70 anos de idade que estava tirando o sossego de toda a localidade ali da zona de expansão de Aracaju. De acordo com os denunciantes, esse homem de 70 anos, ele efetuava vários disparos, sem nenhum tipo de precedente, sem nenhum tipo de defesa ou confronto, enfim. Ele disparava tiros para o alto, disparava tiros de arma de fogo em algumas embarcações, em outras residências. E era essa a forma que ele tinha de intimidar os moradores e os turistas. Então, a partir disso, a polícia começou a tentar entender a situação toda. E aí vem uma parte crucial do processo de investigação. É que esse homem, ele se intitulava como um cônsul honorário da Romênia. O que seria, portanto, esse título em que ele tinha tanto prazer de falar e como forma de justificativa mesmo, as ações ilícitas que ele praticava, portanto, naquela localidade? Um cônsul honorário da Romênia significa que ele representa, portanto, o local, o país em que ele foi nomeado, no caso, a Romênia, para cumprir com essas suas atividades, os seus deveres, representando o seu país aqui, no caso, no Brasil, Sergipe, Aracaju, bairro Areia Branca. Não, tanto no que diz respeito a essas relações culturais, econômicas, mas também institucionais. E, de fato, a polícia percebeu que ele tinha esse título, mas ele perdeu há 5 anos, lá em 2020, ou seja, ele não tinha mais nenhum benefício, nem para ele e nem para a residência em que ele vivia. A gente vai entender mais detalhes desse caso com o delegado que apurou tudo, o Alisson Leal. Põe na cena. Foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão judicial expedido pela comarca de Aracaju em desfavor de um cidadão de 70 anos de idade que se identificava como cônsul, residente às margens do rio Santa Maria, na região do povoado Areia Branca. Consta dos autos a informação de que o citado indivíduo, valente do uso de 2 armas de fogo, realizava disparos contra embarcações que ali transitavam, objetivando rechaçar a presença de turistas, moradores e até comerciantes locais. Diante da gravidade dos fatos e do risco à população que ali transita e reside, como dito, foi representado pela autorização judicial de busca e apreensão em sua residência, o que foi cumprido na manhã de hoje, onde houve apreensão de 2 armas de fogo e munições. Tendo em vista que a residência era situada em uma região ribeirinha, foi necessário também contar com apoio operacional, tático e operacional de militares do Batalhão de Operações Especiais, do BOP, e se utilizaram de uma embarcação que possui e garantiram a efetividade da medida. O inquérito policial ele vai ter seu curso presidido pelo Centro de Operações Policiais Especiais. Ainda serão realizadas outras diligências. Houve autorização judicial para que fosse suspenso o registro das armas de fogo do citado indivíduo, que se identificava como cônsul
e alegava aos moradores e às pessoas objetivando criar um temor local e que a sua residência tratava-se de um consulado. Em pesquisas e com a confecção dos ofícios pertinentes, foi descortinado que tanto o investigado quanto o local em que ele afirmava se tratar do consulado não tiveram a sua acreditação renovada a partir do ano de 2020, ou seja, ele não mais ostentava a titulação de cônsul, razão pela qual as investigações terão seguimento e o inquérito policial será posteriormente concluído e remetido à Justiça. Perfeito, então como a gente pôde acompanhar aí o Alisson Leal, né, se trata aí de uma pessoa que vai passar ainda por todo o processo de investigação da polícia, até porque eles vão analisar toda a documentação e toda a procedência desses materiais, desse homem, da residência, dos armamentos, as armas, inclusive, que foram apreendidas, são armas de calibre muito alto. Veja só, são uma espingarda calibre .12 e também uma pistola calibre 635, além, como eu disse, né, de algumas munições. E tudo isso aí, ele colocava o terror lá na região da zona de expansão de Aracaju, ali pelas margens do rio Santa Maria, que fica exatamente no bairro Areia Branca. Ponto, como eu disse, bastante visitado e acaba sendo um perigo para as pessoas que estão em torno. Então, agora a investigação ela segue o curso e qualquer novidade, a gente volta aqui a falar sobre esse assunto ao longo da nossa programação. Mariana. Muito obrigada, Vinícius.